Durkheim, um dos verdadeiros arquitetos da sociologia, dedicou a vida inteira a uma única e grande questão. Uma questão que, olha só, talvez seja ainda mais urgente hoje do que na época dele. Numa era de mudanças profundas, em que as certezas pareciam desmoronar, Durkheim se perguntava: o que nos mantém unidos? Qual é essa cola invisível que impede a sociedade de simplesmente se desfazer em meio ao caos? Para a gente entender o pensamento dele, é preciso viajar até a França do século XIX. Pense no cenário. A Revolução Industrial está esvaziando os campos e criando cidades enormes. A Revolução Francesa virou a política de cabeça para baixo, e junto com tudo isso, a secularização diminuiu o poder da igreja. Ou seja, as instituições que por séculos organizaram a vida, como a família tradicional e a religião, estavam perdendo a força. Era um tempo de crise, e Durkheim viu que era fundamental criar uma nova ciência para entender essa nova realidade. A resposta que o Durkheim buscou para essa crise não era só filosófica. Era, acima de tudo, científica. Ele propôs algo radical na época. Para entender a sociedade, a gente precisava tratá-la como uma coisa, um objeto de estudo que pode ser observado, medido e analisado com o mesmo rigor das ciências da natureza. E a peça fundamental dessa nova ciência é o conceito de fato social. Pense nos fatos sociais como se fossem as leis da física que regem o mundo social. Eles não são uma invenção nossa, individual. Muito pelo contrário, eles existem fora da gente e nos moldam desde o momento em que nascemos. A língua que falamos, as leis que seguimos, até as roupas que vestimos, tudo isso são exemplos de fatos sociais. E aqui está o ponto crucial, a coerção. Essa citação do próprio Durkheim deixa claro que os fatos sociais não são meras sugestões. Eles exercem uma pressão real sobre nós. Se a gente tenta ir contra eles, a sociedade reage, seja com um olhar de desaprovação, com o isolamento ou até com uma punição legal. Então, para resumir, um fato social tem 3 características bem claras. Ele é exterior, ou seja, já existia antes de nós e vai continuar existindo depois. Ele é geral, porque se aplica a todo um grupo e não a uma pessoa só. E ele é coercitivo, porque nos força de alguma maneira a nos conformarmos. É uma força invisível, mas extremamente poderosa. Certo. Se os fatos sociais são os tijolos que constroem a sociedade, o que é que funciona como o cimento que mantém todos esses tijolos juntos? Durkheim dedicou boa parte de sua obra para entender a natureza dessa ligação. E a resposta dele está no conceito de consciência coletiva. É como se a sociedade tivesse uma mente própria, compartilhada por todos os seus membros, um conjunto de valores, de crenças, de sentimentos comuns. É essa consciência que nos dá um senso de pertencimento, de identidade, que nos diz o que é certo e o que é errado dentro daquele grupo. Mas esse cimento social não é sempre o mesmo. Durkheim mostra que ele se transforma junto com a sociedade. Nas sociedades mais tradicionais, a união vem da semelhança. É a chamada solidariedade mecânica, onde todos são como peças parecidas de uma máquina. Já nas sociedades modernas, complexas, a união vem da diferença. É a solidariedade orgânica. Aqui somos como os órgãos de um corpo. Cada um tem uma função diferente, especializada, mas todos dependem uns dos outros para que o sistema todo funcione. Durkheim não queria ser apenas um descritor da sociedade, mas também um médico capaz de diagnosticar suas doenças. E para ele, a principal enfermidade do mundo moderno tinha um nome bem específico: anomia. Essa palavra descreve um estado de desorientação, de ausência de regras claras. Isso acontece principalmente quando a sociedade muda muito rápido. As velhas normas perdem a validade e as novas ainda não se firmaram. As pessoas ficam perdidas, sem um guia moral, o que gera uma sensação de angústia e falta de propósito. E a prova mais impactante dessa ideia está em sua obra clássica O Suicídio. O que Durkheim fez aqui foi revolucionário. Ele usou dados estatísticos para mostrar que até o ato mais individual que se pode imaginar tem, na verdade, causas sociais. Ele classificou os tipos. Existe o suicídio egoísta, que vem da baixa integração quando a pessoa se sente só. O altruísta, que é o oposto, quando a integração é tão forte que a pessoa se sacrifica pelo grupo. E aí temos o anômico, causado justamente pela falta de regras em tempos de crise, e o fatalista, que vem do excesso de regras, de uma opressão que tira toda a esperança. Ele transformou uma tragédia pessoal em um dado sociológico. Já mais maduro, Durkheim foi ainda mais fundo. Ele se perguntou, mas de onde vem originalmente toda essa coesão, toda essa moralidade? E a resposta que ele encontrou foi surpreendente. A fonte de tudo estava na religião. Para Durkheim, a essência da religião não é a crença em deuses ou em um além.
É a divisão fundamental do mundo em duas esferas opostas, o sagrado e o profano. O sagrado é tudo aquilo que é posto à parte, que inspira respeito, reverência, até medo. Já o profano é o nosso mundo do dia a dia, o comum, o utilitário. Essa separação é a base de toda e qualquer vida religiosa. E aqui vem a grande sacada de Durkheim. Quando um grupo se reúne para celebrar algo sagrado, seja um totem, um deus, uma bandeira, o que esse grupo está celebrando, no fundo, é a força do próprio grupo. A religião é a sociedade adorando a si mesma. É a manifestação mais pura da consciência coletiva em ação. Diante de tudo isso, qual é o legado de Durkheim? Por que as ideias de um pensador do século XIX continuam sendo ferramentas tão poderosas para a gente entender o mundo de hoje? Uma forma interessante de ver isso é comparando Durkheim com outros gigantes, Karl Marx. Enquanto Marx via a história como uma luta de classes, movida pelo conflito, Durkheim olhava para a solidariedade, para a coesão moral. Para ele, o maior perigo da modernidade não era a exploração econômica, mas sim a desintegração dos laços que nos unem. O legado dele é imenso. Ele não só ajudou a fundar a sociologia como uma ciência autônoma, mas nos deu conceitos como fato social e anomia que são perfeitos para diagnosticar os problemas do nosso tempo. A polarização política, a crise de confiança nas instituições, a sensação de solidão em meio à multidão. Acima de tudo, Durkheim nos deu um lembrete fundamental. Por mais que a gente se sinta livre e autônomo, nossas vidas são profundamente moldadas por forças coletivas que, muitas vezes, nem percebemos. O que nos leva a uma reflexão final, olhando diretamente para o nosso mundo de bolhas digitais e verdades que não se conversam. Será que estamos vivendo uma nova e profunda era de anomia? A obra de Durkheim, claro, não nos dá respostas prontas, mas ela nos entrega a lente mais poderosa que temos para, ao menos, conseguir entender a pergunta. E talvez, só talvez, entender o problema já seja o primeiro passo para a solução.